Vamos lá, Mateus 25. Aqui diz assim, na minha Bíblia fala a parábola das 10 virgens, mas nós vamos ver lá um pouquinho na frente, no verso 21, fala a parábola dos talentos. Amém? Glória a Deus. No verso 21 diz assim: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Observa que tem uma exclamação, né? Servo bom e fiel. Ele exclamou, amém? Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da glória do seu Senhor. Certo? Então o Senhor aqui está falando dos talentos. Você já ouviu falar, você já ouviu uns 3 milhões de vezes uma pregação sobre os talentos, mas não é bem sobre os talentos que eu quero falar nessa noite com você, né? E eu quero falar do servo bom. É óbvio que nós já entendemos que muitas vezes a palavra, quando está escrito servo, né, é um pouco até polêmico para alguns, que nós temos que abrir nossa mente para conseguir entender algumas coisas, né? Algumas vezes na colocação de servo, na verdade ele falou escravo. Mas como essa palavra é uma palavra polêmica para muitas nações, culturalmente falando, em algumas traduções foram retiradas essas palavras e colocando algo que se assemelhasse a servos, a serventes, a coisas nesse sentido, até para não chocar a sociedade, né? Então, mas hoje eu quero falar de servo bom, né? Eu cito muito essa palavra, servo bom e fiel. Tem gente que cita ela de maneira errada, quando fala aqui, servo bom e fiel. E aí eles se apegam muito, principalmente a galera da teoria da prosperidade, né, cara? Eu o porei sobre o muito, já pensa no dinheiro, né? Vir para o evangelho esperando dinheiro tá totalmente enganado, tá? Pula fora então. Não, o evangelho não é para quem está pensando em dinheiro. E não significa que você não possa ter, não é isso que eu estou dizendo. E não significa que o Senhor não possa dar. Mas esse versículo não se refere a isso, tá? Na Bíblia tem cerca de mais ou menos 30 mil bênçãos para nós, para mim e para você, né? Mas neste momento aqui, exclusivamente não está falando que vai colocar você sobre um monte de dinheiro. Oh, meu Deus, Senhor, eu dormirei e acordarei sobre um monte de dinheiro. Não é isso que Deus quer falar, cabeção. Presta atenção aqui. E olha só o que Deus quer falar. Quer falar sobre servo bom, tá? O que significa fiel, né? Às vezes a gente fala tanto sobre fidelidade, né? Os namorados falam muito sobre fidelidade. Porque as crises, elas dão mais assim... Eu vejo mais crises de ciúminhos básicos em períodos de namoro, né? Depois que você já tem uma experiência, está maduro e tal, isso aí já é incomum, um pouco incomum. Mas falam muito sobre fidelidade, ser fiel estar junto, ser fiel àquela pessoa... Mas as pessoas falam, pensam, mas na verdade a gente não chega a um denominador comum do que seria uma fidelidade, de verdade. Então, fidelidade significa, olha só, presta atenção, fidelidade que se dedica ou que se dá em gratidão, em rigor, que não se afasta da verdade, que dá a demonstrar a lealdade, que não contraria a confiança depositada, que é leal. Isso é fidelidade. Então, se você se considera uma pessoa fiel, você tem que ser uma pessoa grata. Olha como o negócio vai pegando. Tem que ser uma pessoa que se apega com rigor àquilo que foi pedido para você, né? Que demonstra e mostra lealdade, né? Que não contraria a confiança e que é leal. Se você é fiel, você tem que ter esses atributos. Amém? Se você é fiel, você vai olhar em você e vai falar, cara, tem tudo isso dentro de mim. Aí você é uma pessoa fiel. Certo? Então, para ser fiel, tem que ter essas atribuições. Ser fiel ou agir com fidelidade implica em ser íntegro. Ou seja, quando você é perguntado sobre alguma coisa e a resposta seria não, você não vai ficar falando assim, não, fulano, então vamos ver depois aí, né? A gente vê o que a gente faz, né? Quer ver? Isso é um clássico quando alguém chama você para ir para algum lugar que você não quer. Você fala assim, ó, não, aí vamos marcar uma hora sim, vamos sim e tal. Sabe aquela resposta totalmente vazia? Você não está sendo íntegro. E se você não está sendo íntegro, você não está sendo fiel.
Então, o melhor é falar assim, fulano, eu não vou. Ah, mas aí eu vou afastar as pessoas. Depende do contexto, querido. Depende do contexto. As pessoas que são seus amigos de verdade, te conhecem de verdade, sabem que você age assim. Certo? Então, é assim, eu lembro que eu estava conversando com um amigo, e isso é bem cultural. O brasileiro, ele não gosta de contrariar, não é? Você chega, vai falar, orar pela pessoa, fala assim, ó, Deus abençoe, porque a palavra do Senhor diz isso, segue o Senhor, a pessoa, muito obrigado, irmão, muito obrigado por essa palavra e tal. Mas não tá nem aí pra Jesus, não segue nada, não tá nem aí com nada. Cara, mas o brasileiro gosta de ouvir. O brasileiro gosta de falar assim, ó, de ouvir, Deus vai te abençoar, Jesus ama a sua vida. Essas coisas o brasileiro gosta de ouvir, né? Então, assim, se você falar para qualquer um na rua, o cara é ateu, ele vai falar, muito obrigado. Porque as pessoas gostam de ouvir, certo? E eu conversando com um amigo, ele mora em Portugal, ele falou assim, os portugueses, ele falou, para se acostumar, tem gente que fica mandando mensagem para mim no meio da live, cara. O meu amigo falou assim, que mora em Portugal, então foi difícil para ele se acostumar no princípio, porque assim, os portugueses são assim, você vai lá em casa amanhã e fala, não vou não. Ah, não vou porque eu não quero ir, não, tem outras coisas para fazer. Tipo assim, no começo ele se sentia um pouco ofendido de ouvir que os caras eram muito assim, ó, na lata mesmo, irmão. Então, assim, ele achava estranho. Só que depois ele começa a perceber que é uma questão cultural das pessoas. Falar não quando querem falar não. O brasileiro fala assim, não, nós vamos marcar, depois a gente vê. Então, olha só, presta atenção. Se para ser chamado de fiel, então, se você deve ter todos esses atributos, preste bem atenção, porque a sua fama sempre irá te preceder. Sua fama sempre chega no lugar antes de você. Sempre. Olha só, quer ver? Esses dias eu estava vendo um relato e fiz uma busca, uma pesquisa, e constatei, olha só, que muitos empresários cristãos preferem não contratar o cristão. Ou aqueles, ou como a galera fala, o popular crente, ou hoje na modinha, o evangélico, né? O evangélico, né? O gospel, né? Seja toda essa galera aí, seja chamado do que quiser ser chamado. Os empresários cristãos não dão emprego para pessoas da igreja. Por quê? Porque a sua fama muitas vezes precede você, né? Então, assim, se você se acha fiel, mas age com infidelidade, com falta de lealdade, a sua postura não demonstra aquilo, a sua fama falou mais alto que você. Então, você não lembra da história, não sei se você sabe, já ouviu falar da história, o vizinho vai contar um testemunho na igreja. E aí os dois vizinhos, um morava do lado do outro. Aí o cara fala assim, por que eu era assim, irmãos? Comigo eu falava nos meus tempos antigos e já falava um palavrão, e já fazia uma coisa errada, e já isso e aquilo. E o vizinho lá no fundo fala, Aí o cara, fala mais alto. E o cara lá no fundo tá ouvindo. Pois é, irmãos, quando eu era do mundo eu agia assim, agia assado, mas agora o Senhor me transformou. E o cara lá no fundo, hein? Aí o cara, pô, irmão, você não tá ouvindo? O cara tá esgoelando, o microfone tá mó alto, você não tá ouvindo, não. Fala, não, é que eu sou vizinho dele. Queridos, a sua fama te precede. Para ser um servo considerado bom, tá? Você deve ser uma pessoa confiável, você deve ser uma pessoa leal, você deve ser uma pessoa que tem gratidão em você. Se você não tem esses requisitos, infelizmente, vou ter que te contar. Você não é fiel. Simples assim. Certo? O Senhor, ele falou muito bem, servo fiel, porque ele tinha esses atributos. As pessoas seguem um atributo. Então, olha só. Voltando lá no patrão que muitas vezes não contrata o crente. Por quê, irmão? Olha só. Vê se muitas vezes a gente não age com falta de sabedoria e acaba não sendo um servo fiel. Olha só. Presta atenção. Tem muita gente que pelo fato de ser patrão empregado da mesma igreja, da mesma comunidade, olha a treta que os caras fazem. O empregado acha que o patrão tem que entender que ele tem que, porque vai ter um culto especial, uma coisa especial, liberar o irmão mais cedo.
para poder ir lá nesse movimento lá da igreja, certo? Então, e é um engano. Ele não tem que fazer isso. Se você é fiel, você não tem que fazer isso. E ele não tem que fazer isso, liberar você. Quer ver? Outro fala assim, ó. Ah, vai ter um congresso. Geralmente é coisa da igreja. O cara gosta de dar uma desculpinha básica, né? Vai ter uma comemoração, então eu tenho que estar lá, né? Sempre tem alguma coisa, é aniversário de alguém. E aí ele acredita que o patrão dele tem que dar essa liberação. Tem um casamento de alguém da família. Então, sempre acontece um fato, porque a pessoa chegado é da mesma igreja, né? Nós somos tudo da mesma igreja, somos irmãos e tal. Gente, olha só, para ser fiel, tem que ter vários atributos. E ser fiel e se apegar a essa lealdade, mostrar ser leal, não interessa. Quando você falou sim para o seu patrão, por exemplo, você disse sim para os horários. Ah, mas você quer ver, gente? Eu já cansei de ver gente que fala assim, eu vou sair desse emprego. Por quê? Porque eu tô lá nessa empresa, eu não posso cultuar a Deus, está me tirando dos cultos. Oh meu Deus, eu vou fazer... A pessoa antes desse emprego não fazia nada. Durante esse emprego não fez nada na igreja e não serviu, não fez nada diferente. E ele sai e continua sem fazer nada do mesmo jeito. Então eu falo para você, aonde que está a fidelidade? Como que as pessoas do mundo, como que outras pessoas vão ver em você e vão ver Cristo em você e querer esse Cristo que você tem, se você é mais do mesmo? Se eu às vezes sou mais do mesmo, como que pode? Como que pode isso? Como que as pessoas vão querer esse Jesus se a gente é igualzinho os que não tem nada de Jesus? Como que a gente vai ser chamado de servo bom se a gente age na nossa vida? A gente chama de vida secular, né, que é a vida fora da igreja. Como que, se você age lá fora, como se fosse igual a qualquer um outro de lá? Qual é a diferença? Que você vai bonitinho no domingo, com a sua roupinha de V-Deus, aquela roupinha chique de V-Deus, sapato de V-Deus, calça de V-Deus, que só sai no domingo para ir para a igreja. Isso não faz de você um servo bom e fiel. Quer ver outra coisa? Se você não faltar nenhum culto na igreja, isso não faz de você um servo bom e fiel também. Vai fazer ainda você um servo bom e fiel, querido. Ah, mas isso então me dá uma legalidade para não aparecer nos cultos, não aparecer nas lives e tal. Cara, isso aí é uma liberdade sua. Assim como a liberdade de ir para o céu também, assim como a liberdade de ir para o inferno. Assim como a liberdade de melhorar e ser uma pessoa melhor, assim como a liberdade de continuar sendo a mesma bagaceira que é. E ponto, cara. Nós somos livres até para fazer o errado. Olha só, então, quando a palavra fala servo bom e fiel, eu tenho que pensar, cara, servo bom e fiel tem atribuições. Ah, mas as pessoas vão me chamar de puxa-saco. Não interessa, velho. Interessa o compromisso que você tem com Deus e o compromisso que você tem com o seu empregador, né? Ou quando você tem um líder que conta com você, você chega bem no dia, não avisou antes, não avisou nada, você fala assim, não vou poder ir porque tem aniversário do meu primo. Aí o seu primo tem 2 anos de idade. Ele vai lembrar que você foi no aniversário dele. É o seu aniversário, é o aniversário de um bebê. E você tinha, a pessoa estava contando com você. E você quer ser um servo bom, um servo fiel, sem abdicar das suas coisas. Como? Me diz como. Para ser servo bom e servo fiel, tem que servir. Se você não serve ninguém, como que você vai ser servo de alguma coisa? Como que vai ser chamado de bom e de fiel se não servir a ninguém? Me diz aqui. Presta bem atenção, queridos. Olha só. Para andar de bicicleta, para ser ciclista, tem que andar de bicicleta. Para ser motorista, tem que dirigir. Certo? Para ser um atleta, tem que praticar algum esporte. Agora, para ser servo, você tem que ficar só na sua casa sem fazer nada. Presta bem atenção. Para ser servo, você tem que só ler a Bíblia, orar na sua casa e não ajudar ninguém. É isso, então. Presta atenção, queridão. Olha só. Se para tudo existe um porquê, para ser médico tem que ter feito medicina. Para ser professor tem que ter feito uma faculdade. Para ser servo é só ficar em casa. É só dizer assim, é só colocar lá um CD para tocar, é só olhar no YouTube, tô servindo ao Senhor. Show de bola. E vou olhar, vou ouvir da boca do Senhor que andou 24 mil quilômetros a pé, andou quase que todo Israel,
teve 95% do seu corpo em carne viva, tá? Em carne viva, e a cruz não era aquela bonitinha que nem mostra nos filmes, toda aparelhadinha, não, ela é cheia de farpa mesmo, de ferpa, que entraram na carne de Jesus. Jesus morre pela galera, tem a sua cabeça, o seu crânio perfurado por espinhos, tem o seu braço deslocado, tem um monte de coisa acontecendo, e você que ficou só lendo a Bíblia, se leu, se viu uma live, se viu uma coisa, quer ser chamado de servo bom e fiel. Cara, você tá de brincadeira, né, velho? E o evangelho não foi feito para criancices. O evangelho foi feito para as pessoas que querem crescer. Tá, eu quero crescer. Então, você está no lugar certo. Seja servo. Tenha lealdade dentro de você. Tenha lealdade dentro de você. Você se considera uma pessoa leal. As pessoas podem ver isso, a sua lealdade. E lealdade, querido, é uma coisa que é assim, ó. Esses atributos de ser fiel, ele é independente se as pessoas estão vendo, se o bispo está sabendo, se o seu líder está sabendo. Cara, não interessa, é você ser aquilo que deve ser o tempo todo. Aliás, isso faz até lembrar de uma música antiga do... Vamos falar aqui, uma banda secular. Capital Inicial, que falava: o que você gostaria de fazer ou faria se ninguém pudesse te ver? Cara, tem um monte de gente que você perguntar isso aí, cara, sai cada coisa. Irmão, qual é a fidelidade? A fidelidade consiste em você ser o mesmo até na hora que ninguém está te vendo. Aliás, principalmente nessa hora, porque na hora que a pessoa está vendo é uma propaganda, né, cara, que você está fazendo, certo? Então, olha só, né? Ó, lá no seu trabalho, será que você é fiel ao seu patrão? Não, mas meu patrão é malandro, cara. Ué, mas quando você foi pedir emprego lá, você não sabia o valor, o valor da grana, você não sabia os horários, não tinha como você saber, para você ser fiel a ele. Tem que ser fiel ao patrão? Claro que tem, querido. Você vai ver, eu vou te provar na palavra que você tem que ser fiel ao seu patrão. Ah, mas ele é malandro, não interessa, mas porque ele age de maneira errada, você tem que agir também. Eu lembro que eu sempre, quando eu falava pra minha mãe, falava alguma coisa. Ah, mas fulano é isso, aquilo. E aí eu falo assim, mas fulano fez isso e isso. E eu falo assim, se todo mundo começar a pular da ponte, você vai pular também. Eu nunca esqueço dessa frase. Então, querido, se todo mundo começar a fazer coisa errada, você também vai ser infiel. Uhul! Seremos infiel porque todo mundo é. Presta atenção. Olha só, meu irmão. Aprende um negócio, pelo amor de Deus. Vamos abre sua Bíblia lá em Colossenses. Colossenses 3, 23. No verso 23 e 25. Olha só. 23 a 25. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando cometer alguma injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, quando ele fala aqui, quando você for servir alguém, se você for ler o texto, no caso, o seu patrão, no caso, o seu empregador, no caso, o seu líder, no caso, o seu pastor, no caso, os seus pais, no caso, alguém que você deve uma responsabilidade, sirva como se você estivesse servindo a Deus. Condições de servir os seus irmãos que você vê, que está junto com você. Se você não vê, como aqui a palavra diz aqui em Mateus 23, 25, 21. Servo bom e fiel, ou seja, só é servo aquele que serve a alguém, serve para um propósito. Qual é o sentido de você então dizer assim, eu sirvo a Deus? Aí eu faço o quê? Não, eu fico em casa, eu leio minha Bíblia em casa e acabou, eu faço tudo só em casa. Você está me entendendo aqui, querido? Que rumo que vai essa palavra? Essa palavra vai em tudo. Em tudo você tem que servir as pessoas como você estivesse servindo a Deus. Mas alguns vão abusar. O problema é deles. É lógico, né, queridos? A palavra diz que nós temos que ser simples e astuto. Ou seja, você vai servir. Você não vai ser bobo de ninguém. Mas você tem que servir as pessoas. As pessoas têm que ver você de maneira diferente. Não é como o outro age. Porque o outro age com esperteza de ganhar, de sempre ter vantagem. Sabe uma coisa que me deixa extremamente chateado? É pessoas que só querem ter vantagens. Parece que veio para Cristo, ele veio só para ganhar. Não, queridos, quando você vem para Cristo, você veio para perder também. Você veio para perder a sua arrogância. Você veio para perder esse nariz empinado. Você veio, às vezes, para tirar do seu bolso e dar para outro, porque você tem que dar. Porque a palavra diz que é melhor aquele que dá, né? E a palavra diz que dê com a mão aberta, a mão estendida, seja generoso, né? Qual foi a última vez que você pagou alguma coisa para alguém? Ou você só esperou ganhar?
né? Alguém fala, ó, vamos fazer tal coisa para ajudar fulano. Sempre você é o necessitado, nunca você pode ajudar alguém. Presta atenção. E quando servir alguém, sirva como se você estivesse servindo a Deus. Sabe por quê? Como você pode amar o Senhor que você não vê e você negligenciar o seu irmão que está do seu lado? Ou seu patrão, ou seja quem for. Não seja um crente pidão. A pior coisa que tem é um crente pidão e um crente chato. Meu Deus do céu, como é purgante esse tipo de gente. O crente pidão é aquele que todo mundo tem que orar por ele, porque ele não tem capacidade de orar por ele mesmo. É o crente 6 horas. 6 horas para mim, 6 horas para mim. Cara, ele só vive na pindaíba, ele só vive na dureza. Nunca nada tá bom, você vai conversar com ele. Cara, é quase um caso de família. Olha só, o crente pidão, toda hora ele tem que... Não, ele tem que ganhar alguma coisa de alguém. Mas não. Cara, o pastor vai lá, faz lá o negócio lá. Tá lá as camisetas para vender no fundo. Cara, o cara já tá lá. Eu queria tanto a camiseta dessa, mas tô sem dinheiro. Já jogando verde na galera. Pelo amor de Deus, irmão. Larga de ser pidão. Você tá sido fiel? Se você tem sido fiel, sua vez vai chegar. Olha só. Não seja chato também não, tá? A palavra diz que não é nem para ser pidão e também não é para ser chato. Não também nem falou para ser crente. Falou para ser servo bom e fiel. Honrar o seu patrão como se estivesse honrando a Deus. Honrar as pessoas como você estivesse fazendo para o Senhor. Sai 5 minutos antes, volta 5 minutos depois. Você está roubando o seu patrão, cara. Né? Presta atenção aí. Imagina, cara, se você fosse o empregador. O cara sai todo dia 5 minutos, 10 minutos antes. Contabiliza quanto que dá isso no final do mês. Contabiliza quanto que dá isso em 6 meses, em 1 ano. E aí? Aí você vai falar que ele é ruim, mas não foi você que aceitou? Se você não consegue ser fiel às pessoas que você convive, você jamais será fiel a Deus. Servo bom e fiel tem que servir. Você tem servido alguém? Você tem andado de maneira correta? Tem gente que ainda fala assim, patrão, esse é um salário de miséria, esse salário. Cara, salário, cara, isso é uma mentira de Satanás que coloca na boca das pessoas para as pessoas se amaldiçoarem. Olha só, quando você fala lá salário de miséria, quer dizer que você recebe algo miserável. Ou seja, olha o que você está se comparando, né? Tá querendo, porque a palavra diz que o que vem às nossas mãos o fruto do nosso trabalho, ele é uma bênção, ele tem que ser bênção, certo? Porque é através disso e da sua fidelidade que o Senhor multiplica o seu celeiro. Agora o Senhor vai multiplicar, aí você fala assim, o seu salário é miséria. Aí a palavra diz que quando nós somos fiéis ao Senhor, né, no nosso dízimo, na nossa oferta, Ele vai nos dar uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de miséria na sua vida. Ou seja, você vai ficar pior do que o pior do que você conhece. É isso que você quer? Quando você fala, eu recebo um salário de miséria, é isso que você está pedindo. Tá? Presta atenção aqui, né? Então, tem gente que quer colocar, fostes fiel no muito, sobre o pouco te colocarei. Quer inverter a palavra? Vigia, velho. Você tá louco? O Senhor, a gente tem que ser fiel nas nossas atitudes. O que é esse pouco? É na pouca responsabilidade que você tem. Se você tem responsabilidade só com você mesmo, e de dar responsabilidade a outras pessoas, dê responsabilidade a quem você precisa. Seja fiel a essa pessoa. Seja fiel ao seu líder, ao seu pastor, à sua igreja, ao seu trabalho, o seu líder. Seja fiel às pessoas, os seus amigos. Seja fiel ao seu namorado, ao seu marido, ao seu esposo, à sua esposa. Seja fiel às coisas que você faz, os seus professores. Sai dessa vida de andar só esculachado. Para ser servo bom e ser fiel, tem que andar alinhado. Tem que servir. Então acabei de descobrir que eu não sou muito servo, assim, eu sou meio servo. Não tem meio servo, assim como não vai meia pessoa pro céu. Ou vai inteiro ou não vai nada, querido. É 8 ou 80. Aquele cristianismo, venha lindinho. Meu... Cara, já passamos dessa fase, velho. Ninguém tá aqui para que você não vai ser pego por desavisado, não. Você conhece, se você não conhece, vai ler, vigia, varão. A palavra está na tua mão, está na internet, está em todo lugar. Então, toma vergonha, ó, e vambora. Show de bola? Então, nossa atitude tem que ser a atitude de servo bom, de bom testemunho, de pessoa fiel. Cara, como que o seu patrão, por exemplo, não sei porquê, eu estou insistindo nessa palavra, né, velho? Como que o seu patrão vai ver em você uma pessoa a ser confiável por um dia ter um cargo de confiança ou crescendo dentro da empresa, se você é o primeiro a ir embora,
se você só faz aquilo literalmente que é para fazer, e se brincar, você vai embora antes, dá um nó, cara, como que você vai ser alguém confiável dele olhar para você e falar assim, cara, esse cara daqui há tanto tempo, eu tenho que promovê-lo. E se ainda assim não acontecer, as bênçãos do Senhor vêm sobre você para que você possa fluir na presença de Deus e cumprir aquela palavra que o Senhor nos fez para ser cabeça e não cauda. Agora, você não acha que ficar dormindo na sua casa, sem você estudar, sem você dar o sangue no teu trabalho, sem você se dedicar às pessoas, você vai virar cabeça, né, lindão? Pá, caí lá, sou a cabeça. Uhul! Não fiz nada, sou a cabeça. Não existe, não existe. A palavra do Senhor, essa palavra diz assim, diz que o reino é alcançado pelo esforço, né? Para ir no reino, para ir para o paraíso, então eu aceito a Jesus. Para ir para o reino, certo? São os top dos tops, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu, para ir para o reino, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que me esforçar, e aqui na terra, você não tem não? Você não tem que se esforçar, você tem que só ficar lá orando, ó Senhor, me ajuda, ó Deus, me ajuda. Mas não vai lá, não vai fazer nada não? Jesus tem todo o poder, ele não podia se transportar, né, para cada lugar, mas não, ele andou 25 mil quilômetros. Ele ficou com 90% do seu corpo em carne. E aí, Jesus fez isso. E aí, Jesus, que era o próprio Deus, passou pelo que tinha que passar. E você vai ficar só de boa. É isso que você está querendo me dizer, não é não, né, querido? Então, pelo amor de Deus, né? Que você guarde essa palavra no seu coração. Queira participar da alegria do Senhor. Como que eu faço para participar da alegria do Senhor? Olha o que diz a palavra. Seja fiel. Tcharam! Tem gente que vem achando que a palavra ela precisa ser uma coisa, cara, vem uma coisa misteriosa. Tá? Cara, não é. Muitas vezes não é. Olha só, muitas vezes o trem está na tua cara. Certo? Beleza? Olha só o que está dizendo a palavra aqui. Você quer participar da alegria do Senhor? Vem e participa da alegria do Senhor. Seja fiel. Seja fiel com quem? Seja fiel com todos. Seja fiel por onde você passar. Dê um bom testemunho para que as pessoas queiram esse Jesus, porque sabe o que acontece com a igreja do século XXI? Muitas vezes comigo e com você, é que a gente não dá um bom testemunho e a gente quer que as pessoas venham para Cristo. Aí a gente morre de chamar as pessoas para vir para a igreja, elas não vêm. Fala, para ser um crente desse jeito aí, cada dia a pessoa tá com um humor diferente. Eu credo, sai fora, mano. Quero ser crente, ó. Faz cada coisa, fala cada besteira e depois fala assim. Aí as pessoas falam assim, fala que é crente. Aí, ó. Cara, e você pode prestar atenção. Que o não cristão ele pode ter os defeitos que for. Mas o dia que você fizer uma cagada na frente dele, ele vai falar, uai, você não era crente? E vai doer, porque vai doer na sua cara. Por quê? Porque você sabe que você está errado. Só por isso. Então presta atenção. Para ser servo bom e fiel, para participar da alegria do Senhor, aliás, para participar da alegria do Senhor, tem que ser fiel. Você é fiel? Se você é fiel, você vai participar. E o Senhor vai te colocar sobre o muito. Esse muito, galera, pode ser um monte de coisa. Muita responsabilidade. Muitas almas que você vai ganhar para Deus. Muitas coisas você vai fazer pelo Evangelho. Pode ser um monte de coisa. Muitos lugares você vai ter que ir para pregar. Pode ser um monte de coisa sobre o muito. Um muito de muita coisa. Cara, não se importa, não fica pensando no muito. Fica pensando em ser fiel. Para quê? Para participar da alegria do Senhor. Então, quer participar da alegria do Senhor? Seja fiel. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que ela possa vir frutificar. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ser fiel, vamos andar nessa pegada de santidade, de fidelidade. Você imagina, cara, você chegar diante do Senhor e ouvir: cara, eu estava te esperando porque você é o servo bom e fiel. Da boca de Jesus, cara. Não tem preço, cara. Aí a gente pode usar aquela máxima lá: tem vida mais barata, mas não presta não, irmão.